Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos trabalhar agora algumas ferramentas para análise de informações, que são elas, né, a moda, a mediana, e aí eu vou acrescentar também aí a média, tá? Ele já trabalha a média aí na leitura desse texto, certo? Porém, não é de uma forma assim bem detalhada. Então, através de exercícios resolvidos, a gente vai estar trabalhando aí a média também agora nesse novo conteúdo, ok? Então, o que que nós temos de início aí, né? Trabalhar com essas ferramentas de informações, como a moda, a mediana, né, e a própria média, é mais para quando a gente está aí analisando situações que estão expressas, né, através de gráficos, através de tabelas, certo? A gente consegue, né, através dessas ferramentas aí, desvendar, né, resolver diversas questões, diversos problemas relacionados aí a gráficos e tabelas, certo? O que é que nós temos? A Coordenação Nacional de AIDS realiza uma contínua pesquisa estatística a fim de acompanhar o crescimento da doença no Brasil. Segundo os dados numéricos dessa coordenação, em 1999 havia uma pessoa contaminada com o vírus da AIDS a cada 1.000 brasileiros. Você pode até imaginar que esse número é pequeno, mas observe o gráfico a seguir que mostra a evolução da doença entre os anos de 1980 a 2000. Então aqui ele traz um gráfico com esses dados aí, né? Aqui quantidade de pessoas contaminadas, aqui em 1980 chega aqui mais ou menos, ele não tem a informação, né, de 1980 quanto que era. Ele fala que em 99 havia uma pessoa contaminada a cada 1.000 brasileiros, né? Aqui você tem o crescimento em 1985, em 1990 atingiu a marca aqui dos 30.000, certo? Aqui em 1995 nós já temos aí aproximadamente, né, 95 mil mais ou menos, né? 1999, ó, ultrapassou a marca aí de 150 mil contaminados, certo? E aí, você percebeu o que aconteceu? Na década de 80, o número de contaminados com a doença era bem menor. Porém, na década de 90, esse número aumentou 5 vezes. É o que a gente pode perceber aí, pessoal. Na década de 80, onde ele pega aqui, ó, os anos de 1980 até 1985, considerado, né, anos 80, olha aqui a quantidade de infectados, né? E aí você tem de 90 até 99, ou seja, na década de 90, o crescimento absurdo aí, né, dessa doença. E a gente percebe que em relação à década de 80, esse aumento aí corresponde a aproximadamente 5 vezes o que nós tínhamos na década de 80. Certo, pessoal? Infelizmente a AIDS não tem cura, a gente sabe, né? Isso, aliado ao rápido aumento do número de casos, fez com que as autoridades tomassem sérias decisões para o controle da enfermidade, né? E aí assim, eu não vou dar prosseguimento na leitura de tudo isso. O que que nós temos, ó? Com base, lá embaixo nós já temos aí, ó, com base, eu vou pegar o gráfico aqui, ó, com essa medida o número de casos diminuiu. Então veja o seguinte gráfico. Então nós temos aí, ó, o ano de 96, a marca que atingiu os casos, tá vendo? Aí nós já temos uma diminuição em 97, um ano depois, ó, significativa. Aí nós já temos aqui em 98, e aí em 99 chegamos aí a 5.000 contaminações aí. Ou seja, olha aí, né, o que que nós temos aí, o rápido decrescimento com as medidas que foram tomadas aí para a prevenção, né, desse tipo de doença, ok?
Então, nesse exemplo, mostra como a análise de informações numéricas é importante para a nossa sociedade. A coleta de dados a respeito da AIDS, sua análise e interpretação foram fundamentais na tomada de decisões para diminuir o número de contaminados. Ou seja, a partir do momento, né, que se teve um estudo, em que se teve a coleta de dados aí para o combate, né, dessa doença. Claro que para existir o combate, primeiro teve que haver o quê? A coleta de informações. Teve que se estudar sobre a doença, teve que coletar pessoas infectadas, teve que mapear onde ocorriam mais, né, esse tipo de doença. E, consequentemente, todos esses dados numéricos que a gente viu aqui é resultado de quê? De uma coleta de dados, ok? Então, o que que nós temos? Ó, a coleta de dados nesse conteúdo que a gente está trabalhando aqui vai ser fundamental aí para a gente tomar decisões, fazer questionamentos, fazer aí conclusões a respeito de determinado assunto, observando esses dados aí em gráficos. Então, nas duas próximas situações, né, conheceremos outras maneiras de utilizar essa estatística, né, pessoal? Então, a disciplina responsável para a coleta de dados, né, como a gente viu aqui, né, a respeito da contaminação da AIDS depois, né, a gente viu um gráfico aí sobre depois da prevenção, né, o quanto que foi diminuindo os casos. Isso aí, essa coleta de dados aí está relacionada aí com a matéria estatística, ok? Então a coleta de dados está relacionados aí com a estatística. Aí nessa situação 1, olha o que que nós temos. Em 5 jogos de basquete, Marcelo fez as seguintes quantidades de cestas registradas abaixo. Então aí, ó, número de cestas no jogo 1, 5, jogo 2, 7, jogo 3 também 7, jogo 4, 3, jogo 5, 8. Aí, pessoal, o que que nós temos depois, ó? Organizando esses dados em ordem crescente, do menor, né, para o maior, nós temos aqui, ó, 3, foi aqui, ó, o jogo 4, 3. Temos aqui 5, o jogo 1, está na ordem crescente, do menor para o maior. Depois nós temos o 7 repetiu de novo, ele vem aqui. E aí nós temos o 8. E aqui, pessoal, ele separou esse termo central. Esse termo central aqui, nós chamamos ele de mediana. Ok, pessoal? Olha só, o termo central da coleção dos dados organizados é chamado de mediana. Então, para você determinar a mediana em um grupo de elementos aí, né, seja de um gráfico, de uma tabela, é necessário você organizá-los aí em ordem crescente, ok, pessoal? Então, a mediana só é possível você determinar ela com precisão quando você coloca os resultados na ordem crescente, certo, pessoal? Então, o que que acontece aí, ó? Nessa situação, a mediana do número de cestas de Marcelo nos 5 jogos é 7. Ok, pessoal? Mediana, lembra, vai organizar os dados e vai separar lá aquele termo central. Termo central só quando a quantidade de elementos for ímpar. Nesse caso aqui é ímpar porque nós temos 5, ok? Aí vai ter um termo central apenas. Quando essa quantidade de elementos ela é par, aí vai sobrar 2 termos centrais. Então é necessário que façamos a média dos valores. É o que ele vai citar agora aí, ó, nesse próximo exemplo. Vamos dar uma olhada aí, ó. Caso o número de dados disponíveis seja par, né, a mediana é calculada pela média, é o que eu ia falar, né? Ele não coloca assim o conteúdo média para a gente fazer. Ele dá, por exemplo, toma a mediana para se falar de média. Ele não separa uma parte só para média aritmética, não. Então ele usou esse caso da mediana, em que aparece média quando a quantidade de elementos, né, é par,
e aí sobra dois termos centrais. É o que temos aí, ó. As notas de Paola em 4 provas foram: prova 1 tirou 8, prova 2 8,5, prova 3 9,5, prova 4 7,5. Aí organizou, né, para se estabelecer a mediana, nós temos que organizar em ordem crescente, e assim foi feito, tá? Então nós temos aí 7,5 em primeiro, 8, depois 8,5 e depois 9,5. Então nós temos aqui, ó, depois da organização, ficaram aí dois termos centrais, que foi o 8 e o 8,5. Ok, pessoal? Sempre que a quantidade de elementos, seja de uma tabela, seja de um gráfico, quando essa quantidade é par, sempre vai sobrar dois termos no centro. E para a gente calcular aí essa mediana, nós temos que calcular a média desses dois valores, certinho? Aí dando seguimento aí. Então, pessoal, a mediana será o quê? Os dois termos centrais, o 8 e o 8,5, somados e dividido por 2. Ou seja, ele calculou a média aritmética dos dois valores centrais. E como que se calcula a média? Vocês já devem ter visto em alguma parte dos estudos de vocês, nas séries anteriores, como que se calcula a média, né? Você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade de termos. Aqui nós temos o 8 e o 8,5. Então, vamos dividir por 2, porque só temos dois elementos, ou dois termos. Então, 8 com 8,5, dividido por 2, no caso, né, 16,5. 16,5 dividido para 2 vai dar 8,25, certinho? Outro modo de estudar um conjunto de dados é procurar o dado que ocorre com maior frequência, pessoal. Isso que nós estamos falando, esse dado que aparece com maior frequência, nós estamos falando da moda, ok? Então, olha aí, situação 2. Vamos subir mais aqui para pegar toda a tabela. Situação 2 aí, ó. A tabela abaixo mostra as vendas de sorvete de uma lanchonete na última semana. O sabor mais vendido foi o de chocolate, total 35 sorvetes. A gente tem isso aqui, ó, expresso na tabela. Então, abacaxi 18, chocolate 35, creme 20, flocos 23, morango 28. Então, pessoal, assim, o sorvete que mais se destacou em vendas foi o de quê? Foi o de chocolate. Foram 30 unidades vendidas. Ok, pessoal? Então, o que que acontece? A moda, nesse caso, é o sabor chocolate, ou seja, 35. Ok, pessoal? E aí, o que que nós temos? A moda tá logo aqui, ó. Nós temos aí, ó. A moda é uma coleção de dados, né? E é o dado que ocorre com maior frequência. Portanto, nesse conjunto podemos dizer que a moda é chocolate. Imaginemos que em 5 jogos, aí já tem outra situação diferente daquela aí, ó, que em 5 jogos Matheus tenha feito as seguintes quantidades de cestas. Aí ele tem aí, ó, ele fez aqui 7, depois 9, depois 5, 7 e 5 novamente. Nesse caso, pessoal, você vai observar que dois valores ocorreram com maior frequência, né? A gente percebe que o 5 repetiu duas vezes e o 7 também, ok? Então, pessoal, o que que nós temos aí, ó? Por isso, nessa situação, a moda é o 5 e o 7, ok, pessoal? Então, esses elementos aqui, ó, a moda são dois números, porque os dois se repetem com a mesma frequência, ok? Então a gente pode chamar, né, que esses dados aqui, né, a moda é bimodal também, ok? Bimodal, porque são duas modas. Para calcularmos a moda, né, e para encerrar, aliás, né, calcularemos a moda das notas das provas de Paola, no caso aí, aí a gente vai ter que voltar naquela situação lá, né? Mas tinha na tabela lá 7,5, 8, 8,5. Note que não há repetição de dados, pessoal. Naquela questão que a gente viu lá das notas da aluna Paola, né?
não tem repetição de valores. Então, nesse caso, dizemos que não existe moda para esse conjunto. Ok, pessoal?